Finalmente podemos ver o reencontro da Robin com o Sol. Elbaf ainda está no começo e muitas coisas irão acontecer. Reencontros emocionantes, introdução de novos personagens, lutas épicas e o mais importante, a revelação de muitos segredos sobre o século perdido e sobre como Nika, Joy Boy e Luffy estão ligados. A Terra dos Gigantes é um arco que vai entregar tudo isso e Oda pretende escrevê-lo com o máximo de detalhes possível. E a prova disso está nesse capítulo 1133, que foi simplesmente espetacular. Nesse vídeo vamos falar sobre tudo o que aconteceu e explicar detalhes escondidos que quase ninguém percebeu, fazendo o que já era épico ficar ainda melhor. Então, deixando de enrolação, o capítulo começa de uma forma inusitada. Mais especificamente com um flashback de algo que começou 22 anos atrás. A história de Nico Robin já é considerada uma das mais tristes dentre todos os personagens de One Piece. E nesse ponto já sabemos que sua vida desde a infância não foi nada fácil. Dessa vez, nós vemos os acontecimentos da época por uma perspectiva diferente. Vocês se lembram de Spenda, não é mesmo? O cara que foi o chefe da CP9 e cujo plano de recuperar as plantas da arma ancestral Pluton e prender Robin resultou no incidente de Enies Lobby. Só que muitos aí não sabem como um inútil como ele, que não tem poder da inteligência, conseguiu esse cargo. Acaba que o pai de Spenda, Spandini, é um sujeito que tem bastante poder político. E na época do Buster Call em Ohara, ele quem era o líder da CP9. Baseado nisso, descobrimos que Spandini foi a pessoa responsável por incriminar a Robin, dizendo que a criança foi a responsável por afundar os navios de guerra e destruir o navio de evacuação com os civis. Spandini falou tudo isso na frente das câmeras para um bando de jornalistas que fez o resto do trabalho ao disseminar as informações. Graças a isso, Robin ganhou a fama de criança demônio e começou a ser temida e caçada. Como podemos ver, a infância dela foi um verdadeiro inferno. Ela passava boa parte do tempo correndo e se escondendo, enquanto a própria população e os caçadores de recompensa estavam atrás de caçá-la. Oda dessa vez pegou numa ferida que já estava meio que cicatrizada e resolveu nos mostrar ainda mais um pouco do backstory da nossa arqueóloga. Ao lado de um doguinho super fofo, Robin estava catando lixo pois não tinha o que comer. Depois de sofrer por um tempo, a criança foi até a beira de um precipício e pensou em se jogar para acabar com a sua dor. O que a impediu aqui foram as lembranças de sua mãe, Nico Orvia, e do seu amigo Sol, que deram suas vidas para que ela sobrevivesse. Isso mostrou a resolução que ela criou dentro de si própria e a maneira como ela decidiu viver, sempre estudando e tentando se aproveitar das oportunidades certas. Em um quadro de apertar o coração, a vemos desenhando Ohara em um mapa quando é descoberta pelo vendedor e obrigada a fugir mais uma vez. Como sempre, Oda sabe introduzir um capítulo emocionante para dar um final mais emocionante ainda. Mesmo que eu já tenha lido esse capítulo algumas vezes e me emocionado em todas elas, eu tenho certeza que enquanto eu estou escrevendo esse roteiro e gravando esse vídeo, eu vou ter que dar uma parada para respirar, porque senão já era. Mas bora lá. Antes, eu só peço pra você que tá chegando agora, se inscreve, deixa o like, por favor, assim o YouTube vai entender que você é fãzaço de One Piece e quer continuar acompanhando as análises de capítulos e as teorias mais insanas. Agora voltamos ao presente em uma cena que sucede aquela belíssima introdução de Elbaf. O grande Eric finalmente aporta em um porto feito de nuvens, uma tecnologia que aprendemos sobre durante o arco de Skypiea. Enquanto o grupo que ficou com Dory e Brog desembarca, o grupo do Luffy está se aproximando dentro de um barco voador que se chama Svar e possui nuvensilhas acopladas nos remos. Diante dessa visão, Lilith fica louca. De se imaginar, não é mesmo? Como Vegapunk, ela sabe muito bem o que isso significa. Nuvens ilhas, nuvens oceano, pedra do sol, todo tipo de tecnologia pode coexistir nessa terra. Porém, é claro que os que mais estão se divertindo são o Luffy e o Usopp. Cara, a gente falou sobre isso na análise do capítulo passado e eu falei que pra eles é como se um sonho estivesse sendo realizado. Quando os dois grupos se reúnem no porto, Nami é a primeira a notar que a Robin cortou o cabelo e elogiou sua companheira. Ao mesmo tempo, a arqueóloga percebe que eles se trocaram pra um visual bem conveniente pra se estar em Elbaf. Pô, as duas deusas do bando demonstrando a sua capacidade de observação e dedução feminina, mostrando assim que elas são de alto nível. Logo a seguir temos mais uma reunião. Harudin se apresenta pro resto da tripulação como parte do bando dos novos piratas guerreiros gigantes. O melhor é que o Rodo foi acorrentado e colocado em uma cruz atrás de todo mundo e mesmo assim ninguém deu a mínima. Nem mesmo os recém-chegados que não sabem o que rolou. A moral do cara é de mal a pior, mas eu vou dar um créditozinho aqui pra ele porque eu tenho certeza que o Harudin jamais colocaria alguém assim no seu bando a menos que fosse extremamente competente. O príncipe de Elbaf parabeniza o Chapéu de Palha por ter se tornado um Yonkou e enquanto chama o Luffy de chefe, diz pra ele que os novos piratas guerreiros gigantes são uma tripulação subordinada a ele. O que você imagina que aconteceria aqui? Que o Luffy ia estufar o peito e se sentir orgulhoso? Claro que não. Assim como rolou lá em Dressrosa, Luffy fica puto, dizendo que não precisa de subordinados nem nada do tipo. Contudo, a resposta do Harudin permanece a mesma da época. Eu só tô fazendo isso porque eu quero. Esse é o maior poder do mundo que Mihawk mencionou durante Marineford. A capacidade de reunir pessoas incríveis ao seu redor, simplesmente por ser daquele jeito. Outra coisa super interessante que demonstra como Oda é muito bom em ligar pontas soltas, acontece quando Harudin menciona que ficou surpreso quando
quando as notícias da derrota da Big Mom chegaram até Elbaf. Gerd disse que é uma pena, pois elas costumavam ser amigas, mas não tinha o que fazer, já que Lilin cometeu um crime imperdoável. Agora vocês devem estar tipo, quê? Gerd e Big Mom? Tem nada a ver! Se liga só nessa página do capítulo 866. Durante o flashback da Big Mom, ela ficou em Elbaf por um tempo antes de ser expulsa. 63 anos atrás. Olha só quem tá brincando com ela, uma garotinha loira! Essa é Gerd, junto de Oi, Mukashi e Stansen, e logo no quadro ao lado, vemos o pequeno Harudin treinando e se preparando para fundar o seu bando. Tudo está entrelaçado, independente do que ou quando aconteça, a conexão estará lá, feita pelo Maestro Oda. Na sequência, vemos todos super animados e uma festa estava prestes a acontecer, o que provavelmente duraria dias. Entretanto, antes que as coisas ficassem imparáveis, Robin decide se encontrar com seu antigo amigo. Como isso é algo que ela estava se preparando por muito tempo, ela também disse que poderia ir sozinha. Mas claro que seus amigos não perderiam a oportunidade de compartilhar com ela esse momento tão importante na sua vida. Então Gerd se oferece para levá-los usando um Svar, e enquanto isso, ela explica como o Sol tem passado esses últimos anos. Agora ele é um professor de história para crianças e também discute sobre vários livros, segundo ela. Essa informação é muito importante para uma teoria que a gente vai discutir no final do capítulo. Então segura. Na sequência, ele chega a uma fonte tão grande que parece uma praia, e o melhor de tudo é que tem várias cachoeiras, deixando o cenário ainda mais lindo. Enquanto ninguém tá prestando atenção, Luffy, sem noção, como sempre, apenas começa a andar na frente dizendo, tá certo, bora lá ver o cara. Só que dessa vez, ainda bem que a navegadora estava atenta e puxa ele pelo rosto, senão ele teria ido e não tem quem o parasse. Isso deu tempo para uma garota gigante aparecer correndo, aparentemente desesperada. A menina disse que Sol tinha desmaiado e não estava mais se mexendo. Ah, agora tudo faz sentido. No fim do capítulo 1131, a gente viu que o Oda preparou essa cena do nada para nos fazer teorizar que na verdade Sol iria passar dessa para melhor, ou que pelo menos iria precisar de algum tipo de tratamento médico do Chopper. E até que faria sentido, porque como vocês já sabem, o Sol é extremamente importante para revelar os mistérios sobre o século perdido. Então, colocá-lo para desmaiar agora faria com que as respostas para as nossas perguntas fossem adiadas para um momento mais na frente. Quando eu li isso pela primeira vez, eu falei para vocês que, apesar disso ser uma estratégia literária até que interessante, não era justo com a Robin. A bichinha já sofreu demais para literalmente chegar até aqui e ver seu amigo morto. E o resultado é que Oda é um verdadeiro gênio, porque ninguém se lembrou dessa cena aqui que a gente vai comentar. Enquanto os Chapéus de Palha ficam completamente assustados com essa notícia, Robin permanece calma, como se já tivesse entendido o que acabou de acontecer. Então, calmamente, com um sorriso no rosto, ela vai andando até perto do Sol, que está com a cabeça virada para baixo. No momento que ela chega perto, o gigante se levanta e dá um rugido da mesma maneira que ele fez no dia em que se conheceram, e logo em seguida começa a rir. E essa primeira cena foi publicada em 2005 para muitos que nem eram nascidos ainda. Aqui meu coração já estava batendo muito forte e as lágrimas já queriam sair dos meus olhos. Sol então disse que não sabia o que deveria fazer nesse reencontro, então resolveu trollar. A partir daqui, uma conversa emotiva começou, onde podemos ver agora o corpo completo do gigante com sua perna de pau. Sol olha para a nossa arqueóloga e diz que ela parece muito com a sua mãe e que, graças ao discurso do Vegapunk, os sentimentos de Ohara foram transmitidos para o mundo. Na sequência, nós vemos uma coisa super interessante. No momento em que Robin pega na cicatriz do seu amigo e pergunta o que rolou, o gigante começa a explicar o que nos leva para mais um flashback. É mostrado que após o incidente de Ohara, Sol acordou no meio do mar. Então ele basicamente assumiu que o fogo que destruiu a ilha derreteu o gelo do Okiji que ele estava preso, e por conta disso ele ficou com queimaduras por todo o corpo. Opa! Alerta para homem com cicatriz de queimadura? Na verdade não. Lembra que eu pedi para vocês prestarem atenção na rotina do Sol um pouco mais ali atrás no vídeo? Então, segundo Lafitte, está o homem com cicatriz de queimadura viaja em um barco preto e causa redemoinhos por onde passa, afundando todos os navios. Ou seja, ele anda por aí. Sol foi mostrado escondido em Elbaf, cheio de bandagens logo após o fim de Ohara. Depois, durante o fim do discurso do Vegapunk, ele foi mostrado rindo de boas nessa praia aí. E agora também descobrimos que ele dá aula e é professor de história para crianças. Alguém ligado a um incidente dessa magnitude, sendo um ex-marinheiro que se feriu a esse ponto, não pode ficar navegando por aí dando brecha para ser capturado. Também seria super anticlimático os Chapéus de Palha chegarem em Elbaf e já de graça terem acesso ao último Road Poneglyph. Ou seja, não se enganem. Oda te mostra coisas que você quer ver, mas depois vem um super plot. Pelo que tá sendo indicado aqui, Sol não é o nosso cara. Bom, agora que vocês entenderam isso, o Robin também ficou de saco cheio de ouvir essa história triste e para o que o gigante estava falando. Então, como se fosse a coisa mais normal do mundo, ela vira pra ele com um sorrisão no rosto e diz pra ele elogiá-la por ela ter ficado viva por todo esse tempo, assim como ele disse pra ela fazer. Uou, pessoal, sério, eu tô tipo muito arrepiado. Experimenta você relembrar toda a história da Robin desde lá do início e fazer toda a conexão até esse momento. Diante desse pedido, Sol abraça Robin e diz que com certeza ele fará isso. Afinal, uma criança daquela idade que foi perseguida pelo mundo atingiu
fingiu feitos inimagináveis. Ao parabenizá-la, vemos a Robin criança triste, embaixo da chuva, chorando de tristeza. E o contraste, agora no presente, sem conseguir segurar as emoções, vemos os dois chorando, dizendo que sentiram a falta um do outro. Para somar esse momento, como uma grande família, toda a tripulação está presente e se emocionando junto. Claro, tirando Luffy, Jinbei e Zoro. Mas para partir nosso coração com uma expressão cheia de significados, no último quadro, vimos o Chapéu de Palha esboçar uns sorrisos super satisfatórios. Claramente o Luffy está mega feliz pelo que está vendo. Nosso capitão não é de chorar, contudo o detalhe do seu sorriso é o que faz dele um verdadeiro D. Afinal, como guerreiro da libertação, seu objetivo é esse mesmo. E é por isso que eu amo One Piece. Não só pelas lutas, pelas frutas, pelos poderes. Na verdade, isso é o de menos. A história e as emoções construídas em cada página são uma verdadeira obra de arte. E você, por que você gosta tanto de One Piece? Deixa aqui nos comentários. Infelizmente, semana que vem não teremos capítulo novo, mas ainda assim, voltaremos esse ano com certeza. Foi um prazer apresentar esse vídeo, não esquece de se inscrever, deixar o like e nos vemos na próxima. Hashira falando vazando, eu fui.